Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês, minha gente? Sexta-feira 13, então. Sexta-feira 13, sextou e é o dia 13, hein? Muita gente tem várias superstições com este dia, né? Mas quem tem fé, quem é católico, não acredita nessas coisas não, minha gente, tá? Mas tem muita gente que é católica e acredita, que eu sei. Mas deixando de besteira, deixando de bobagem, falar besteira aqui, minha gente. Hoje, nossa liturgia da palavra vai ter a leitura de Isaías, o profeta poeta. Pega a sua Bíblia, lá no capítulo 48, versículo 17 ao 19. E depois vai ter o Evangelho segundo Mateus, tá? Lá no capítulo 11, do 16, versículo 16 ao 19. Na leitura do profeta Isaías, vamos à leitura então, tá? Pegou sua Bíblia? Vou ler aqui a leitura, que diz o seguinte: Isto diz o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel. Eu, o Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis. Te conduzo pelo caminho em que andas. Se tivesses observado os meus mandamentos, tua paz teria sido como um rio, e tua justiça como as ondas do mar. Tua descendência seria como a areia do mar, e os filhos do teu ventre como os grãos de areia. Este nome não teria desaparecido, nem teria sido cancelado de minha presença. Palavra do Senhor. Então vamos diretamente para a explicação segundo a Bíblia, tá? Aqui neste versículo especificamente, minha gente, 17, a gente vai falar da misericórdia, né? De Deus, a misericórdia. Lá em Israel, né? Santo de Israel, isso diz o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel. Então o povo, né? O profeta Isaías já estava falando para o povo, falando da misericórdia de Deus, né? Então, o que nós vamos encontrar em relação ao estudo do versículo 16 ao 21, tá? Deus, ele nos ama muito e ele tem paciência, ele é compassivo, ele tem e sempre disposto a nos ajudar, né? Sempre nos guiar através do seu amor. É isso que ele fala. E em relação a esses versículos, né? Quando que Deus ele tem misericórdia, mesmo o povo naquela época não acreditando, não fazendo o que ele pedia, acreditando em outros deuses, fazendo as coisas erradas, né? O que não muda em nada dos dias atuais, como nós vemos muitas pessoas atualmente, muita gente, né? Porque muita gente pensa que acreditar em falsos profetas tem que ser um profeta, tem que ser uma pessoa que está profetizando sobre alguma coisa. Mas muitos falarão sobre Jesus como se fosse a palavra de Deus, e muitos acreditarão nisso, né? Muitos defenderão, e principalmente muitas pessoas elevam outras pessoas, né? Também em relação aos falsos profetas. Em relação ao tema de hoje, Deus, apesar de tudo, né? Do povo não entender, não aceitar o amor dele, mesmo assim ele tinha misericórdia, ele tinha paciência. Misericórdia é pura caridade conosco, né? E, aliás, com o povo dele, conosco ainda nos dias de hoje, né? Então, no versículo 16, que é o versículo que nós temos, aliás, versículo 17, né? Primeiro, no versículo 16, um pouquinho antes, ele diz assim, Deus se apresenta, né? Chegai-vos a mim, ouve isso. Desde o princípio não falei em segredo. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava lá. E agora o Senhor Deus me enviou, eu, o seu Espírito. E aí, aqui Deus convida seu povo a se aproximar e a ouvir a sua mensagem. Esse seria o versículo 16, mas nós temos o versículo 17, né? Na liturgia está o versículo 17. Então, primeiro, para vocês entenderem o contexto disso, né? Desta mensagem, a imagem de Deus apresentada aqui é a de um Deus acessível e disponível, que não age em segredo, né? Tudo foi revelado e já está revelado, né, até o fim dos tempos, ou até que se finde o nosso tempo aqui, né? E além, a gente sabe disso, né? Ele esteve presente desde o princípio, revelando-se ao longo da história de Israel, né? Sua disposição de enviar seu Espírito demonstra sua vontade de estar ativamente envolvido na vida de seu povo. No versículo 17, Deus continua a se apresentar como guia e instrutor de Israel, né?
Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, né? Ele se apresenta como Redentor e o Santo de Israel ressaltando a sua santidade e poder redentor. Deus é aquele que ensina o seu povo que é útil e os guia pelo caminho certo. Então, a sua orientação é essencial para a nossa jornada espiritual. Isso aqui, minha gente, desde antes de Jesus Cristo. Pois Ele conhece o melhor caminho para as nossas vidas e nos conduz em direção à sua vontade perfeita. No versículo 18, Deus lamenta a tendência de Israel em ignorar a sua orientação. Se tivesses ouvido os meus mandamentos, olha a tristeza de Deus, seria então a tua paz como um rio e a justiça como as ondas do mar. Ele expressa tristeza, né, pelo fato de que seu povo muitas vezes escolheu não ouvir e seguir seus mandamentos, mas escolheu o passageiro e o falso, né? Essas palavras revelam o desejo de Deus de abençoar o seu povo abundantemente. Se Israel tivesse obedecido e seguido seus mandamentos, teria experimentado a paz como um rio e a justiça como as ondas do mar. Isso nos lembra que a desobediência tem consequências, mas a obediência traz bênçãos abundantes. Já no versículo 19, Deus chama Israel a obedecer e seguir seus mandamentos. A tua descendência também seria como areia, né? É aquele versículo ali. Ele oferece uma visão do potencial abençoado que aguarda aqueles que escolhem seguir os seus caminhos. Essas palavras todas ressaltam o desejo de Deus de abençoar a descendência de Israel, como já falamos antes, minha gente. São todos os seguidores de Deus, de Jesus Cristo, todos aqueles que continuam com a sua fé inabalável. Então, esta descendência somos todos aqueles que querem seguir a Cristo, que querem se modificar o seu interior, fazer a sua mudança interior para bem da nossa salvação, né? E essa mudança vem através de nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente através de nosso Senhor Jesus, porque lá atrás, antes de Jesus Cristo, minha gente, o povo era escravo, né? Quando Jesus veio, o povo já não era mais escravo, porque Jesus Cristo libertou do pecado, nos libertou. Foi para isso que ele veio. Então, ele já também, com a sua presença, ele também deixou todo o caminho a ser percorrido, né? E através do ser humano, ele deixou o evangelho para que nós pudéssemos não nos perder, né? Com vamos dizer assim, mais certeza, porque antes de Jesus Cristo, tinham os profetas, né? Os profetas falavam em nome de Deus. Jesus veio, o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Mesmo assim, Jesus não foi aceito. Jesus foi crucificado, foi morto pelo seu próprio povo. E hoje, nos dias atuais, se você for observar, muita coisa não mudou, muita coisa mudou. Porém, hoje em dia, em termos de tecnologia, em termos de alcance, nós temos várias opções, né? E muitas enganações. Nós temos que tomar muito cuidado com tudo que é falso e que não vai nos levar a nada. Deus já dizia que ele já tinha vindo para ensinar as coisas. Aqui diz: o Senhor teu Deus te ensina coisas e te conduz pelo caminho em que andas. Então, você só deve se preocupar com aquilo que você precisa, minha gente, com aquilo que é útil, tá? Você vai perder seu tempo procurando coisas que é inútil, meu povo, tá? Use a sua inteligência que Deus te deu, né? Bom, vamos continuar. Então, finalmente, né, fechando aqui esses versículos, eu gostaria de continuar até para fechar aqui com chave de ouro a continuação desses versículos, mas eu vou continuar como está na liturgia para não embolar muito a cabeça de todo mundo. Nós vamos para o Evangelho, que é Mateus, tá? Pega sua Bíblia lá no capítulo 11, versículo 16 ao 19. Jesus Cristo, Evangelho, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam:
para os colegas, dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Então, minha gente, a sabedoria é o tema em questão aqui, que nós vamos entrar, tá? Hoje, primeiro nós vamos entender o que esses dois textos têm para nos transmitir e entender aí o que significa, né? A sabedoria, que pelo que dá para observar é o que vai ficar aqui para nós refletirmos, né? Nos versículos 16 e 17 do capítulo 11 de Mateus, do Evangelho de Mateus, Jesus faz uma comparação interessante. Ele diz que a geração dele é como crianças que se queixam por seus amigos não reagirem como o esperado quando brincam de casamento ou de luto. Naquele tempo era comum tocar flauta em festas e cantar lamentações em funerais. E esperava-se que as pessoas reagissem dançando ou se entristecendo, respectivamente, né? Jesus usa esta história para mostrar como as pessoas muitas vezes são resistentes e inflexíveis, né? Ele fala sobre João Batista, que tinha um estilo de vida muito austero e pregava sobre arrependimento, mas foi rejeitado por ser considerado muito severo. Jesus, por sua vez, que tinha um estilo mais aberto e se misturava com todos, inclusive pecadores, foi criticado por ser mais liberal. O que Jesus quer dizer é que não importa como a mensagem de Deus é entregue, as pessoas tendem a criticar e a não aceitar quando essa mensagem não se encaixa no que esperam ou no que estão acostumadas. Ele destaca que o importante é prestar atenção na mensagem, não em quem a traz ou como ela é trazida. Tá, minha gente? Então, assim, primeira coisa, né? Aqui o que a gente pode observar é que o ser humano é um fofoqueiro danado, isso sim, né, minha gente? Ele adora falar dos outros, né? O ideal seria colocar uma placa, né, no pescoço dizendo: não quero saber da vida dos outros, né? O ser humano adora comentar, adora saber, faz de tudo, vê as coisas de forma errada. É um mimado também, egocêntrico, egoísta. Falando o ser humano de forma geral, né? Incluindo eu junto nisso daí, porque a gente, querendo ou não, a gente é sim egoísta e a gente julga sim. Porém, no que se refere a Deus, quando temos Deus no nosso coração, a gente sempre vai tentar ver as coisas pelo lado positivo delas, né? Às vezes você está acostumado com um certo tipo de acontecimento na sua vida, ou você está acostumado com uma rotina, um professor, né? De repente você tem um professor, eu vou falar por mim, sou professora. Então eu dei aula, tenho minhas alunas, sou professora, tenho minhas alunas, tá? Minhas alunas não querem me largar, porque já estão acostumadas comigo, né? No dia que eu tenho que partir e deixar outro professor, né? Eu, por exemplo, não me arrisco a deixar outro professor, eu não dou conta de indicar alguém, porque eu conheço como são as minhas alunas, eu prefiro que elas busquem alguém, porque eu sei que aquele que ficar no meu lugar, ele vai ser comparado e vai ser julgado. Quem tem bom coração vai aceitar e vai se adaptar, mas tem uns que não, e de repente até a própria pessoa que fica, né, no lugar, no meu lugar, se fosse ficar por indicação minha, de repente, pode de alguma forma não ter, né, este sentimento de empatia e não agradar. Então sempre você vai ver de um lado bom, aquele aluno lá, de repente tendo um professor mais, né, tipo João Batista, austero, mais firme, mais duro, mais rígido, né, para o bem dele, mas tendo um mais liberal, né, não tinha grandes resultados. Então, minha gente, se você, de repente o problema não é, né, a situação que está acontecendo, mas como é que você vê esta situação, é isso que está dizendo, né? Então, o problema aqui não é o que está do lado de fora, mas como vemos aquela situação e o que poderemos aprender com aquela situação que está acontecendo conosco muitas vezes, né? Então, aqui o que Jesus se refere é que não importa como essa mensagem de Deus é entregue, né? Mas as pessoas tendem sempre a criticar e nunca estarem satisfeitas
com nada. Nunca elas estão satisfeitas, né? É difícil, é muito difícil. Dentro de uma igreja, dentro da paróquia, dentro de qualquer religião, né? Realmente, tem situações que tem pessoas, todo tipo de pessoas você vai encontrar dentro da comunidade espiritual, vamos dizer assim, né? Você vai ter líderes religiosos, né? Uns mais liberais, né? Outros menos liberais. Mas você vai tentar aprender, né, com o que acontece, tanto com o líder quanto com os irmãos à sua volta, né? Sempre vai ser um aprendizado. E você que crê em nosso Senhor Jesus Cristo, que crê na misericórdia que Deus tem conosco, sempre vai procurar compreender as coisas de forma a ver qual é o lado melhor, o que você vai aprender, né, com aquilo dali. É isso que é o correto na minha concepção, minha gente. Infelizmente, muitas vezes não é assim que acontece, principalmente com pessoas que há muito tempo estão no mesmo lugar, ou que há muito tempo, que nem um professor, que há muito tempo dá aula para aquele aluno, né? Mas tudo muda, tudo se modifica. Então, toda coisa boa ou ruim, ela sempre vem com um propósito, sempre. E sempre se você tem que colocar Deus na frente, porque bom ou ruim vai ser bom para você que crê, tá bom, minha gente? Ali no capítulo 18 ao 19, desta manifestação, né, de sabedoria que nós falamos aqui, em formas inesperadas, né, pode ser ruim ou bom, vemos que tanto João Batista quanto Jesus foram mal interpretados e julgados de maneira errada. João não comia nem bebia, como os outros, e foi acusado de ter um demônio. Jesus, por outro lado, comia e bebia, né, e foi chamado de comilão ou de glutão e amigo de pecadores, né? Mas é lógico que Jesus nada fez aqui de exagero, de exagerado, até porque não condizia com a sua conduta, né? Ele veio como qualquer uma pessoa, né, comum, como nós, que sempre estamos em busca, né, de fazer, não cair nos exageros, né, dos vícios, é isso que eu falo. Isso mostra como as pessoas podem ser rápidas para julgar sem entender verdadeiramente uma situação. Gente, eu acho que assim, um dos mais esportes que as pessoas mais gostam na face da terra é falar, é julgar, é falar mais do que ficar em silêncio. Elas não se aguentam, elas têm que falar, né? E é muito bom ficar em silêncio, minha gente. Eu acredito assim que é muito bom ficar em silêncio. E quando falar, mesmo que você fale algo que desagrade alguém, você fale sim, se for para o bem. Quando você quer bem a alguém, você vai falar com certeza. Você não quer que aquela pessoa se dê mal, né? Você vai fazer de um tudo para ajudar aquela pessoa. E às vezes acontece que as pessoas que não te valoriza, ou a pessoa não entende que você quer ajudar, ou o seu amigo fica bravo com você, e aí acaba até te excluindo, né, do convívio dele, né? Mas você deve ficar tranquilo, né, porque você fez a sua parte. E Deus, ele é assim. Deus, ele está disponível, disposto o tempo inteiro e nos orientando o tempo inteiro. E às vezes de forma que não nos agrada, né? Mas é para o nosso bem. Deus é nosso amigo. E nós, como mimados que somos, né, ser humano, não vemos assim, nós queremos as coisas do jeito que nós queremos, né? Não é todo mundo que é assim, né, minha gente? Lógico que não é todo mundo que é assim, né? Quando a gente cresce espiritualmente, a gente aceita as coisas como elas vêm, como elas nos chegam, né? Mesmo em desagrado, a gente aceita, né? E todo aquele que aceita, ele entende que uma coisa vem depois, né? Sempre Deus está ali, movendo, se mexendo, Deus sempre está trabalhando. Então, esses versículos nos ensinam que Deus pode se manifestar de maneiras que não esperamos e que nossas ideias sobre como as coisas deveriam ser, muitas vezes, nos impedem de ver a verdade. Deus não segue nossas regras e por isso devemos estar abertos para reconhecer Deus mesmo nas situações ou pessoas que menos esperamos. Então, minha gente, aqui fala sobre a sabedoria, né? Que é um dom do Espírito Santo, que Deus nos dá um dom entre os 7 dons, que é o dom da sabedoria é uma mistura, né, de ciência, né, de vivência, de vida, de experiência na prática, com o dom que Deus te dá espiritual. Então, uma situação, vamos supor que aconteça na sua vida, um negócio, vamos supor, né, que você vai fazer um negócio.
Então, sempre que você for fazer um negócio, você nunca vai fazer a sabedoria, ela vai te orientar, a sabedoria quando é dada por Deus, ela vai te orientar a nunca fechar um negócio sem antes pedir a orientação de Deus, né? Se for da vontade dele, tudo vai acontecer assim, ou assado, né? E aquilo vai realmente acontecer, né? Porque Deus, ele está para te ajudar e para te orientar. Você vai pedir ao Espírito Santo este dom. Com o passar do tempo, com uma vida de oração, com uma vida de busca, uma vida... O que é o dom também da sabedoria? É você usar a sua inteligência que Deus te deu através das experiências que você já viveu. Porém, isso daí tem um limiar muito que tem que tomar cuidado, minha gente, tá? Nem sempre uma experiência ruim que você teve vai ser da mesma forma ou vai ter os mesmos resultados, né? Em outra situação. A não ser que você peque nos mesmos sentidos, né? Então, você viveu uma experiência e você não conseguiu, vamos supor, né? Você é casado e aí você viveu uma experiência ruim no seu casamento por falta de cumplicidade ou por falta disso ou daquilo, seu casamento quase terminou. Então, você está vivendo aquilo dali, você vai observar, você vai analisar e você vai procurar buscar em Deus sempre, como seu amigo, o Espírito Santo, ele vai te orientar, né, através do amor de Deus, da sua misericórdia, né, para nós, para conosco, para que tenhamos a escolha correta de quê? De continuar, porque o casamento, o matrimônio é uma bênção, né, que Deus dá, é um plano de Deus para as nossas vidas. Então, e casamento, ele é para sempre, minha gente. Você não pode simplesmente virar as suas costas e dizer não deu, não tá dando, porque dá, tá, minha gente? Dá sim quando os dois querem. Agora, quando um não quer, não tem como mesmo, tá? Agora, este é um exemplo, né? Você sempre vai pedir orientação. Agora, aconteceu outra coisa no seu casamento, parecida, né? Por falta disso ou daquilo, aconteceu de novo. Você sempre vai tomar medidas. Agora, se você vai tomar uma medida drástica, de cabeça quente, sem pedir orientação de Deus, né, do Espírito Santo, você não vai ouvir os conselhos, não vai obedecer, né, as leis de Deus, a sua vida vai desandar. E não é só a sua vida que desanda, é a vida de todo mundo que está envolvido naquela situação. Às vezes um casamento está acontecendo esse distanciamento ou qualquer outra coisa que seja, vai respingar para todo lado, principalmente nos filhos, né? Situações assim também acontecem em sociedades, né, de trabalho, em uma amizade, entre amigos que não se entendem. Minha gente, onde existem pessoas, existem esses conflitos. E o dom da sabedoria é um dom de Deus, é um dom que vem do Espírito Santo de Deus, né? É um dos 7 dons que Deus nos dá quando nós o buscamos. Como? Estudando, sendo bons camaradas, bons amigos, pessoas que têm empatia ao próximo, pessoas que se preocupam com o bem-estar e que cumprem o primeiro e o segundo mandamentos, que quem cumpre o primeiro e o segundo cumpre todo o resto, naturalmente, minha gente. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Então aqui eu até achei um exemplo muito legal. Eu não vou entrar assim, porque eu poderia, até separei para vocês aqui mais coisas da sabedoria, sobre sabedoria, que fala, né, quando Deus criou o mundo, né, mas eu acho que o importante mesmo hoje não é dissertar muito assim sobre sabedoria na criação, né, porque a sabedoria foi Jesus Cristo em pessoa, né. Então, quem busca Jesus Cristo, naturalmente vai ser presenteado com o dom da sabedoria. E este dom, ele é acessível a todos que buscam e creem e tentam levar uma vida correta, uma vida honesta, tá? Um exemplo foi São Nicolau de Tolentino, nasceu na aldeia de Santo Ângelo, província de Marcos, na Itália. Mas como viveu uns 30 anos em Tolentino, tomou o nome desta localidade. Era da ordem dos eremitas de Santo Agostinho. Sua vida riquíssima de belas obras foi um louvor contínuo ao nome de Deus. Desde a idade de 7 anos, jejuou 3 dias por semana. Causa espanto à austeridade das suas mortificações. Orava longamente e com grande fervor, alegrava os tristes, consolava os aflitos, apaziguava inimigos, socorria na pobreza, resgatava cativos. Tinha particular caridade
para com as almas do purgatório, orava para essas almas, as quais lhe pediam com grande instância, diz na sua biografia. Orações e missas, os enfermos eram o objetivo dos seus desvelos. Visitava-os com imensa bondade, alegrava-os, animava-os e a suportarem com paciência as suas enfermidades. Quando tinha de hospedar algum religioso, recebia como anjo do céu. Se foi admirável pelo seu espírito de oração, não o foi menos pela atividade com que se dava às obras de misericórdia. Sua vida foi cheia de milagres. Resolução: viver como um cristão, como um verdadeiro cristão, na prática dos mandamentos e no exercício das obras e de misericórdia. Então, minha gente, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade, eu digo porque a caridade não é só dar, doar alguma coisa, né? É a misericórdia, que é a mesma... porque da palavra, agora eu não lembro se é do hebraico, se é do grego, eles têm o mesmo significado, misericórdia e caridade, né? Então, você deve ter paciência, né? Você deve ter paciência consigo mesmo, né? Procurar se conhecer, porque muitos nesse mundo atual de hoje é uma coisa de doido como está o mundo hoje. E no sentido espiritual, fazer a vontade de Deus cada dia, cada hora, é a alta sabedoria e grande perfeição. Então, você jamais, como Jesus Cristo ensinou, com as suas ações, nunca você vai fazer nada sem consultar primeiro a Deus Nosso Senhor, orando bastante, sendo uma pessoa que procura fazer as coisas que agradam, né, a Deus. Você não vai agradar para receber algo em troca, mas você vai fazer. Aquele que quer fazer as coisas, minha gente, que quer se modificar, naturalmente, ele sente o desejo de agradar a Deus, né? Não com a intenção de ter algum lugar, como se fosse um pagamento, entendeu? Mas por amor mesmo, né? Por gratidão. Então, minha gente, hoje, eu acredito que o primeiro texto e o segundo falam sobre isso, né? Deus, ele está presente em todo momento, querendo sempre nos ajudar com a sua mão estendida. Porém, nós não queremos muitas vezes ver nem ter esta ajuda. Nós nos apegamos às coisas pequenas, às coisas que não são úteis para nada, que não vão nos fazer crescer como ser humano. Quando chegar alguém para falar de mal de outra pessoa para você, você vira as costas, entendeu? Não quero saber não, ou fica quieto, falar nada não. Agora, se alguém te perguntar alguma coisa, fulano, o que está acontecendo, né? Tá diferente, não sei o que, você vê que é um interesse para te ajudar, né? Que está preocupado com você, pode até falar, né? Se você acha que pode falar, né? Porque às vezes, mas você nunca sabe, se você não tem aquele sentimento, você não fala de nada. Você peça orientação. Lembre-se que Deus está sempre disponível, Ele é seu amigo. Então, Deus já falava isso lá no início para Isaías, né? Que maravilha se tivessem ouvido os meus mandamentos, né? Como tudo seria bom e as consequências não seriam desastrosas, né? E mesmo assim, Ele tem misericórdia, Ele está sempre disponível para nós. Depois vem Jesus e fala da mesma forma, né? Veio João Batista, veio Jesus Cristo, ninguém se agrada nunca. O povo é muito ingrato, é isso que é falado. Mas aquele que crê tem sabedoria, e a sabedoria vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus. E todo aquele que clama, ele vai receber a sabedoria dentro das obras também, e não só porque ele quer receber, ele precisa estar de acordo com aquilo que ele deseja. Se ele deseja este dom da sabedoria, ele também precisa estar trabalhando para isso, né? Você vai, pelo menos você faz alguma coisa pelo seu próximo, né? Se mantém disponível, procura saber, você se preocupa você faz alguma coisa, né, minha gente? Porque precisa fazer. Você tem que estar preocupado com isso também. E sempre procurando também né, entender a sua mente, sempre refletir sobre os acontecimentos, aquilo que você viveu, aquilo que você aprendeu, por que você aprendeu sobre aquilo, o que te trouxe aquilo de bom, né? O que você não vai mais fazer conforme aquilo que você viveu, né? Coisas assim. Então, que vem para te ensinar, para te ajudar e não para te prejudicar. Deus, ele ensina
assim os seus filhos. Sempre aqueles mais obedientes sempre vão pedir a sua orientação, para que não sofram, né, minha gente? Deus não quer te ver sofrendo, Deus quer te ver feliz, né? E Ele está disponível para isso, mas tenha ouvidos para ouvir, não seja crítico com tudo, né? E se algo te faz sofrer, não tá do jeito que você gosta, você silencie e espere, né? Então tá, minha gente, hoje era este o tema, espero que tenha ajudado alguém, que Deus me permita mais vezes voltar e trazer, de algum jeito, alguma explicação e que seja claro, que fique alguma coisa que seja útil, né, minha gente? Como Jesus, como Deus falou, que seja útil, o evangelho é sempre útil, minha gente, sempre útil. Muito mais útil que muita coisa, né? E hoje em dia nem dá para comparar como tem futilidade neste mundo, tá? Shalom, fiquem em paz e estaremos de volta. Grande beijo.